Um bom dia, irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos iniciar a aula de hoje pedindo ao Senhor graça, iluminação, entendimento, que os nossos corações estejam dilatados para receber a palavra dele, o ensino do Senhor nesta manhã. Oremos então. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque as tuas misericórdias não têm fim, grande é a tua fidelidade, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou de pé, o Senhor nos despertou do sono, o Senhor nos deu prazer, desejo, vontade de vir até aqui para estudar, para aprender, para buscar do Senhor ensinamentos através da tua palavra. Nós agradecemos por momentos como esse, de ensino, de aprendizado, Senhor, que nunca falte, Pai, nessa igreja, ensino e também iluminação, revelação, discernimento através do teu Santo Espírito também a nós, Pai. Nós carecemos disso. Não é pelo nosso intelecto somente, não é porque nós compreendemos por nós mesmos, mas é pelo poder do teu Santo Espírito que conseguimos compreender e praticar a tua palavra. Que os teus princípios que nós estamos aprendendo através dos 5 pontos das doutrinas da graça ganhem os nossos corações para compreendermos a tão grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Agradecemos por esse momento e pedimos que o Senhor nos guarde, Pai. Livra-nos de toda distração. Livra-nos, Senhor, de nós estarmos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. Livra-nos, Senhor, do cansaço, do sono. Senhor, nos dê ânimo, prazer, alegria de estarmos aqui aprendendo. Preserva-nos, Pai, na unidade e que tudo o que nós fizermos aqui seja para a Tua honra e Tua glória. Assim eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós estamos na penúltima aula deste curso, As Doutrinas da Graça, que eu me propus ensinar à igreja. Penúltima aula, nós colocamos no nosso roteiro de ensino, no nosso esquema didático, 12 aulas. Hoje nós vamos, se o Senhor permitir, ver o 11º ponto ou divisão, 11ª divisão dessa matéria, e se o Senhor permitir, na próxima aula nós encerraremos então essa matéria. Hoje estudaremos objeções à doutrina da perseverança dos santos. Nós estudamos no nosso último encontro desta matéria a respeito da doutrina da perseverança dos santos. Em resumo, perseverança dos santos nada mais é do que o encerramento, o fechamento, o desfecho lógico, óbvio, dos 4 pontos anteriores. Vamos então rever os 4 pontos anteriores. O primeiro deles qual é? Total depravação. Todo homem é totalmente depravado em sua natureza, em seu ser, totalmente. Tanto pensamento, quanto raciocínio, quanto atitude, quanto vontade. O ser humano, em sua integralidade, está corrompido por conta do pecado. E, estando nessa situação, ele não consegue ir até Deus. Porque nós vimos lá na primeira aula que o ser humano não tem um arbítrio livre. O ser humano não tem um arbítrio livre. Livre, entende-se, totalmente livre, direcionado ou liberto para qualquer ação em favor de Deus, em busca de Deus, querendo Deus. Livre nesse sentido. O arbítrio do homem não é livre, pelo contrário, corrompido, manchado, escravizado pelo pecado. Tanto que a palavra de Deus ensina a você e a mim que o homem, o ser humano, ele é tendente ao pecado. O apóstolo Paulo escreve uma palavrinha interessante com relação a isso. O pendor. O que é o pendor? Pendor é a inclinação da carne. A inclinação da carne é para o pecado, é avesso a Deus. Diante disso, segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Eleição
incondicional, porque o homem é totalmente depravado e ele não consegue por si mesmo escolher Deus, querer Deus, buscar Deus e cooperar inclusive com Deus para a sua própria salvação, que nós vimos que isso não existe. Não há cooperação do homem para a sua própria salvação. Portanto, estando o homem nesse estado de depravação, miséria e condenação eterna, o que Deus faz? Ele escolhe aqueles que Ele quer salvar. Eleição incondicional. Por que incondicional? Porque se Deus colocasse condição, você cumpriria? Qual condição você cumpriria que Deus colocasse para você? Fala uma. Nenhuma, a não ser o pecado. E essa condição te despacha para o inferno. Portanto, Deus escolhe incondicionalmente. E ao escolher incondicionalmente, como que Ele salva? Através de uma expiação limitada. Por que limitada? Limitando o poder daquele que expia? Não, limitando o alcance daquele que expia. O Senhor Jesus expiou o pecado de todos os seres humanos? Não. O Senhor Jesus expiou o pecado especificamente daqueles que o Pai deu a Ele. Tem poder para salvar todos? Tem poder para salvar 1 milhão de gerações, de humanidades. E mais. E mais. Mas o poder é específico. O poder do Senhor, da expiação de Cristo é específico. É limitado àqueles que o Pai escolheu. Depois da limitada expiação, vamos a... O quê? Por que o Senhor expia, redime aqueles que o Pai deu a Ele? Há a possibilidade daquele por quem Cristo morreu não ser salvo? De jeito nenhum. Por isso, uma graça irresistível chegou na sua e na minha vida. Tem alguém lá no céu que... Poderia haver alguém lá no céu que, estando lá, iria dizer assim: puxa, eu não queria estar aqui. Não foi isso que eu escolhi para a minha vida. De forma alguma. Quando o Senhor salva você, Ele te atrai irresistivelmente, mas não à força, não a choque, mas mudando o seu prazer por Ele. Por isso que agora a sua vida é uma vida voltada para o Senhor em prazer, em alegria. Você tem amor por esse Senhor. E agora você renuncia tudo, tanto que você renuncia o seu eu e todas as outras coisas da sua vida por Ele, para Ele. Por isso essa graça é irresistível, que te alcançou e te fez agora, você não é mais escravo do pecado, mas agora você é escravo do amor de Cristo. Mas essa escravidão é uma escravidão libertadora. O apóstolo Paulo explica isso em Coríntios. Depois disso, por conta dessa irresistível graça, nós chegamos no último ponto, que é a perseverança dos santos. Diante de toda essa caminhada que você e eu passamos por aqui nos domingos de manhã, nós chegamos a uma conclusão. Todos aqueles que o Senhor escolheu, pecadores terríveis, mas salvos pela graça, estarão na glória com Ele eternamente. Nada nessa caminhada passageira, temporária, nessa carreira que nós caminhamos, nada nos faz sair do caminho ou perder a salvação. Nada, absolutamente nada. O apóstolo Paulo dá várias opções ali para nós, em Romanos capítulo 8. Mas, e aí? No capítulo 11. E aí? Qual daquelas opções você pode dizer, é fome, nudez, perigo, espada? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos a uma objeção. E é a principal que se levanta com relação a este ponto da perseverança dos santos. E a objeção é a seguinte: se o salvo não pode cair do estado de graça e perder a salvação, como é que vemos pessoas que professam a fé cristã se afastarem definitivamente do Evangelho? Isto é perder a salvação. Aí a gente responde com um sonoro, com um bem potente: não. A resposta é não. Mas não, a gente não vai ficar numa resposta simplista, não.
Não como uma criança respondendo para outra, não sei, mas não é. Não, mas vamos ver por que não é. Não. O que acontece nestes casos, vocês entenderam qual é a objeção daqueles que falam, mas e aí? Diante de tudo isso? Porque os pontos que os arminianos levantaram, e aí os remonstrantes combateram, porque foi assim, os arminianos é que apresentaram 5 pontos, um resumo da doutrina de Armínio, os discípulos de Armínio, depois do falecimento dele, apresentaram 5 pontos com relação à soteriologia arminiana, de Armínio, a doutrina da salvação. Eles apresentaram, em resumo, 5 pontos. Aí vieram os remonstrantes e combateram, rebateram. Se reuniram numa reunião chamada Concílio ou Sínodo de Dort e apresentaram uma remonstrância. Remonstrância é uma contra-argumentação. E esses 5 pontos que nós estamos vendo. Portanto, o 5º ponto elaborado pelos discípulos de Armínio foi: diante de tudo isso, o crente pode perder a salvação. Aí vieram os defensores do calvinismo, das doutrinas da graça, e falaram: não, o crente não pode perder a salvação. Por quê? O que acontece nestes casos é que a profissão de fé pode ser apenas aparente. Você acredita nisso? Você acredita que tem pessoas que podem proferir ou professar sua fé, mas somente da boca para fora? Não há uma realidade de transformação, de regeneração, de fato, no seu coração, na sua alma, na sua vida? Essa é a realidade. É isso que acontece. Ninguém, a não ser o Senhor, conhece o coração do homem, que é desesperadamente corrupto e é enganoso. A aparente piedade pode esconder um coração não regenerado. Você pode estar ombro a ombro com pessoas que falam paz do Senhor, mas no seu coração há maldade, no seu coração há um sepulcro onde não há vida, não há regeneração. Dá para entender isso? É trágico, mas é real. Veja o que o nosso Senhor Jesus disse. Mateus capítulo 7, 21 a 23, olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Olha só o que nós fizemos, Senhor, dentro da igreja. Nós não estamos falando de ímpio, não, gente. Nós não estamos falando de gente que está lá no carnaval, lá no Lollapalooza. Nós estamos falando de gente de parede para dentro da igreja. Senhor, Senhor, nós expelimos demônios. Senhor, Senhor, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente. Quem vai falar isso? O Senhor que conhece e sonda coração. O que Ele vai dizer? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo aqui? Não é que houve salvação, enquanto eles estavam salvos, eles expeliram demônios, eles profetizaram, eles fizeram bem, eles exercitaram os dons da fé. Não é enquanto eles estavam salvos, eles não eram salvos. Não eram salvos. Quando a Bíblia usa expressões como apostataram, apostatar no grego significa sair. Apostatar significa sair. É um êxodo, saída. Apostataram, caíram da graça, saíram do nosso meio, etc. Não significa que tais pessoas eram eleitas, redimidas, regeneradas, salvas e perderam a salvação. Não, a ênfase é sobre a ausência de regeneração e salvação. Não eram salvas. 1 João, o apóstolo João explica para nós, capítulo 2, versículo 19, o que está escrito lá? Eles saíram ou apostataram do nosso meio. Entretanto, eram nosso, mas deixaram de ser. Nosso, o que ele quer dizer, essa palavra aqui de apropriação, né? É falar assim, nós do mesmo time, dos salvos, dos eleitos. Não eram salvos, não eram eleitos.
não eram dos nossos. Porque se tivessem sido eleitos, se tivessem sido regenerados, se tivessem sido salvos, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Esta é a palavra, permanecido, que o João usa aí, é a mesma palavra que a gente usa para a nossa perseverança. Qual que é a sua perseverança como crente? A sua perseverança é permanecer. Permanecer. Permaneceram conosco. Aqui, óbvio, a gente não pode usar um texto como esse para falar que pessoas que saíram da nossa igreja, foram para outra igreja, estão seguindo, continuam seguindo o reto evangelho, o reto caminho. Não é dos nossos, agora exclusivamente a ICCG que salva. E quem está aqui dentro é que está dentro do barco rumo à cidade celestial. Não é isso. Não é nesse sentido. Aliás, a gente precisa tomar muito cuidado em pessoas que falam: irmãos, eu não quero mais caminhar com vocês, eu quero ir para outra igreja bíblica, coerente, que professa a fé verdadeira, genuína. Meu irmão, amém. Nós abençoamos você. Porque senão a gente fica com aquele negócio, né, de exclusivismo, né? Isso é muito perigoso. Aí vira briga de placa de igreja, né? Não é aqui. Aqui está falando sobre salvação mesmo, aqueles são eleitos, salvos, regenerados. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora vamos ver o seguinte. E o texto que mais pega com relação a esse ponto, a esse assunto, a respeito da perda da salvação, é Hebreus capítulo 6. Já ouviu falar? Já ouviu falar desse debate de Hebreus capítulo 6? E aí? Hebreus capítulo 6 é muito claro, irmão, com relação à perda da salvação. É impossível que retorne aqueles que eram salvos. Vamos lá, vamos ler o texto. É impossível, o escritor de Hebreus já diz, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los. Obrigado, Dan. Gente, prestem atenção nas expressões que o escritor de Hebreus usa. Primeiro, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Queridos, essas expressões são expressões muito fortes, mas há uma avaliação. O que o escritor de Hebreus está mostrando aqui é uma avaliação externa de quem vê uma aparente salvação. É isso que o escritor está querendo mostrar. Há uma aparente salvação, há uma aparente vida de cristão, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Este texto não prova a perda da salvação. Pelo contrário, ele prova que a salvação é certa para aqueles que Deus escolheu salvar, e a condenação é certa contra aqueles que Deus decidiu rejeitar. Inclusive estando no meio do povo de Deus, dentro da igreja visível. Quando você pega o texto de Hebreus capítulo 6, o que você põe em xeque? É a salvação? Ou aquele que pode salvar? Pensa. O que você põe em xeque? A salvação ou aquele que pode salvar? Você põe em xeque a salvação da pessoa. A salvação. Será que a pessoa foi salva mesmo?
Será que a pessoa foi salva mesmo? Porque se você põe em xeque aquele que pode salvar, você está dizendo, Deus salvou, mas agora a pessoa não é mais salva. Não, a gente não põe em xeque aquele que pode salvar, Deus. A gente põe em xeque, põe em dúvida uma aparente regeneração. E de fato, são cristãos nominais. Não houve de fato salvação. Pois não, César? Uhum. Foi por um grande período, tomou algumas decisões, e aí quando o Espírito terceiro começou a fazer aquelas ações. Sim. E aí quando Davi realmente, ele recebe o Espírito Santo de Deus, e ele começa a mostrar os frutos do Espírito, ali começa a mostrar que ele permaneceu. Com falhas, com erros, ele era humano, pecador, mas o Espírito permaneceu com ele. E aí a gente vê claramente que é o Espírito que persevera em nós, na perseveração do Espírito. Amém. Exatamente. Então, quem levanta esse ponto, esse texto, tentando provar que a pessoa era salva e deixou de ser salva, apostatou porque perdeu a salvação, porque caiu da graça, porque saiu da graça, porque abandonou o evangelho e deixou de ser crente, no sentido de deixou de ser salva, esse texto não mostra isso. Esse texto mostra claramente que aqueles que o Senhor já condenou, eles, ainda que experimentem iluminação, conhecimento, dons, experimentem dons, mas essas pessoas que o Senhor já condenou, não são salvas e nunca serão. Nunca serão. É isso que esse texto mostra. Veja, o fato de estar no meio do povo de Deus, igreja visível. Nós já ensinamos aqui por várias vezes a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. Qual é o conceito de igreja visível? Olha para o seu lado aí. Aqui. Igreja visível. Nós aqui, ó. Um olhando para o outro. Você está na igreja? Está na igreja. Estou vendo você. Mas a igreja invisível contém todos, e somente todos aqueles que o Senhor Jesus escolheu para salvar. E expiou de fato a salvação, a redenção para eles. Ou expiou o perdão dos pecados para esse povo escolhido. Isso mostra que muitas vezes tem pessoas no nosso meio que aparentemente são crentes, falam muito bonito, mas não são. Não são. Aliás, o Senhor Jesus mostra vários exemplos com relação a lobo no meio do rebanho, joio no meio do trigo. Não está falando de ímpio, não está falando de pessoas declaradamente avessas ao Senhor. Está falando de gente no meio, infiltrada, uma aparência. Uhum. Uhum. Exato. Jesus fala, todo aquele que o Pai me deu, de maneira alguma eu lançarei fora. Isso. Então tem um salvo, escolhido e não escolhido. Isso, exato. Então não se perde, né? Exatamente. Então há essa diferença entre igreja visível e igreja invisível. E igreja militante, qual é a igreja militante? Todos nós aqui, que estamos militando em prol do reino de Deus, para a glória do Senhor. Igreja militante. E qual é a outra igreja, a perfeita? Igreja triunfante. Uma coisa é você estar inscrito no hall de membros da igreja, outra coisa é você estar inscrito no livro da vida. Essa é a diferença. Essa é a diferença. No nosso meio. Por isso que sexta-feira eu estava ouvindo o meu pai ensinar a respeito de Judas e me veio vários insights com relação à aula de hoje. Como encaixa o assunto?
A escrita de Judas é exatamente sobre isso. Sobre perseverar na fé. Sobre inclusive haver no meio do povo de Deus falsos cristãos. E pior, falsos mestres. Pessoas que querem ensinar, mas são lobos travestidos de cordeiro. Isso é muito sério. Muito sério. E mais, o fato de ser participante de aparentes atos de adoração não é prova de salvação. Todo o contexto de Hebreus 6, de 4 a 6, quanto à salvação, salvação entre aspas, está fundamentado numa visão externa daquele que apostatou. Há sim participação nos dons espirituais, mas não há uma conversão de fato no coração. A pessoa não é ou não foi salva, por isso que apostatou. A perseverança dos santos, ela é certa, ela é, na sua vida e na minha vida, é algo que de fato vai acontecer. Porque nós somos crentes verdadeiros, sim ou não? Eu posso falar por mim. Sim, eu sou, e você? Tem gente com dúvida aqui? Sim, eu sou crente, pelo fato de que o Senhor Jesus me salvou verdadeiramente. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu fui transformado e eu quero o Senhor na minha vida porque eu preciso dele para continuar essa caminhada. Sim, eu sou. Não, eu não sou daqueles que retrocedem. Não, eu não sou daqueles que são no time paralelo. Não, eu sou do Senhor. Não, o Senhor me ganhou. Não, nada me tira do caminho da graça, nada. A perseverança está aí. O Espírito Santo agindo no seu e no meu coração, para nós crermos com convicção que nós somos de fato crentes. Veja a ilustração na sequência. Capítulo 6 mesmo, versículos 7 e 8. Porque, agora o escritor vai mostrar. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Agora o escritor está mostrando uma analogia, uma ilustração com relação à chuva que cai frequentemente sobre essa terra. Terra significa a vida de alguém. Vida de alguém. E a chuva cai frequentemente sobre a vida de alguém, e caindo frequentemente sobre a vida de alguém, chuva é o quê? É o agir da graça de Deus. Chuva constante, frequente na vida de alguém, e essa graça agindo na vida de alguém produz algo útil. Produz vida nessa semente. Ok? Ok. Mas essa mesma chuva que caiu frequentemente sobre a vida de alguém, produziu vida? Produziu morte? Produziu o quê? Algo ruim, espinhos e abrolhos. Não produziu algo bom. O dom espiritual, participaram da palavra de Deus, experimentaram os poderes do mundo vindouro, mas tudo isso, essa graça que não foi específica, mas é uma graça comum sobre aqueles que não são salvos e estão dentro da igreja, essa graça fez produzir mais condenação. Essa chuva que frequentemente caiu sobre essa terra fez produzir algo ruim, mais condenação. Essas pessoas se tornaram mais condenáveis diante de Deus porque experimentaram. Porque estavam na igreja. É pior do que um descrente. É pior do que lá de fora, o ímpio mesmo. É pior essa situação diante de Deus. É isso que o escritor está mostrando. Pois não. Uhum. Uhum. É o mesmo sol. Ele funciona para duas coisas. Ele amolece o coração do crente e endurece o coração do crente. Amém. Amém. É verdade. Foi endurecendo cada vez mais. E eu não tenho dúvida que o sol da justiça sobre a igreja vai fazer cada vez mais ficar evidente
O trigo que se curva e o joio que se mantém em pé. Cada dia mais. E cada dia mais. O sol da justiça vai mostrar trigo e joio. E chegando no último dia, quem vai fazer a ceifa? O Senhor. Olha só que interessante essa analogia. Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O escritor de Hebreus usa esta ilustração para provar que choveu frequentemente sobre salvos e não salvos dentro da igreja por muito tempo. E o que esta chuva do Espírito Santo sobre os não salvos produziu? Produziu o quê? Espinho, produziu abrolhos, produziu coisa que não é boa, não produziu algo bom. Logo, todo este contexto de Hebreus 6, 4 a 8, trata de pessoas que por muito tempo foram beneficiadas pela graça comum, através da atuação do Espírito Santo dentro da igreja visível. E o resultado foi produção de fé? Não. Salvação? Não. Regeneração? Não. Santificação? Não, de forma alguma. Acentuou a incredulidade e a condenação de tais pessoas. Tanto que imediatamente a seguir o escritor de Hebreus ele escreve sobre os salvos. Interessante, por isso que nós precisamos fazer uma leitura do texto no seu contexto, dentro do livro, dentro do entendimento global das Escrituras. Veja, se nós pegarmos Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, a gente pode, quem sabe, pensar que, de fato perdeu a salvação. Mas se você leia agora o próximo versículo. Nós lemos a ilustração de 7 e 8, agora o versículo 9. Quanto a vós outros, então quer dizer que o escritor de Hebreus estava falando sobre uma categoria de pessoas, ok? Eu estava falando sobre determinadas pessoas. Agora, com relação a vocês, então, há uma diferenciação de a quem ele se refere. Eu estava falando sobre os não salvos. Agora, quanto a vocês... Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, ainda que escrevamos dessa forma tão dura. Veja, então é claro, antes o escritor estava falando a respeito de pessoas não salvas. Agora, a partir do versículo 9, quanto a vocês, os destinatários da carta, vocês que são salvos, parará. Então quer dizer que Hebreus 6 não é base para a argumentação com relação à perda de salvação. E se alguém ainda quiser insistir sobre isso, você pergunta, então quantas vezes você perdeu salvação? Já perdi uma vez, irmão. Está fora. Porque é impossível renovar novamente. Se alguém falar para você que já perdeu a salvação, você vai poder falar para a pessoa, infelizmente. Se você, pessoa, fulano, se basear em Hebreus 6 para dizer que perdeu a salvação, infelizmente, a sua argumentação te condena. Porque se você perdeu, é impossível renovar, meu irmão. Sinto muito por você. Você percebeu como é que não faz sentido em achar que se perde salvação? Baseado nesse texto, por exemplo? Não faz sentido. Alguém vai falar, eu perdi a salvação. Como é que é o ditado popular, né? Caixão e vela preta, né? Sinto muito. A sua situação é condenação. É impossível renovar a sua situação diante de Deus. Vamos concluir então esse assunto. Nós não fomos eleitos por nossos méritos. Vamos falar sobre perseverança então, para fazer um arremate de tudo isso. Nós não fomos eleitos por nossos méritos. Nós não fomos redimidos por nossos méritos. Nós não fomos chamados por nossos méritos. E essa é uma declaração que eu e você devemos, a plenos pulmões, falar para a nossa própria alma e para quem quiser ouvir. Nós não temos mérito em nada, e se não temos mérito em nada, na perseverança também não temos, nem perseveraremos por nossos méritos. Porque quando a gente chega no último ponto, ainda achamos que agora é com a gente, Senhor.
toca a bola que eu faço gol. Ainda assim, a perseverança é Ele em nós, porque se não fosse Ele em nós, nós não perseveraríamos. Nós não continuaríamos a caminhada. Ou você acha que você conseguiria por você mesmo? Não perseveraremos por nós mesmos. Mas Ele capacita, Ele nos dá poder de nós continuarmos e de nós decidirmos, de nós nos esforçarmos. Por isso que o apóstolo Paulo usa verbos como esforçar, decidir, querer. Mas não é você por você mesmo. É o agir de Deus, do Espírito Santo na sua vida te conduzindo a isso. A você continuar, a você levantar muitas vezes atravessado de manhã com uma desesperança no seu coração, parece que nada está bom, e o pão com manteiga cai de cabeça para baixo, você, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? E você olha para a vida dos outros, parece que está ótimo, né? E as redes sociais nos trazem essa falsa... Eu dou um exemplo, de redes sociais, que a rede social mostra uma aparente perfeição na vida, porque sim, eu não posto o meu lado feio, eu posto o meu lado bonito. Mas tá bom. Aí você olha para o vizinho, você olha para o parente, você olha para o ímpio, está todo mundo prosperando e você está para baixo. Fala, Senhor, o que eu faço? Como continuar desse jeito? Senhor, me dá graça. Senhor, eu preciso do Senhor para continuar. Me ajuda, me fortaleça. É o Senhor na minha vida. É o Senhor na minha vida. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. É a tua graça, Senhor, para eu continuar. Eu quero perseverar hoje. Quero perseverar hoje. Me ajuda, Senhor. Portanto, nem a perseverança é por nós, pelos nossos méritos, pela nossa força. Podemos estar seguros que ninguém nos arrebatará das mãos do nosso Redentor. Nossa salvação é firme, estável, segura e eterna. Então, quem garante nossa salvação e perseverança? Quem garante nossa salvação e perseverança? Ok, você não perde a salvação. Amém, louvado seja Deus. Mas quem garante isso? O Senhor Jesus. E quem pôde contar no final da vida, já velho, que o Senhor esteve com ele e o segurou no caminho até o fim? Um exemplo belíssimo das Escrituras é o apóstolo Paulo. Ele escrevendo sua última carta, seu último escrito, 2 Timóteo, ele escreveu já velhinho, sentenciado à morte, numa masmorra, ele estava para ser morto. Como que ele chegou naquele ponto? Como que ele não desanimou? Como que ele não na verdade, em momentos ele desanimou, mas não abandonou? Como? Ele vai contar para nós. 2 Timóteo, capítulo 4, veja o versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ele está contando uma história lá de trás. E ele poderia ter falado assim, naquele momento eu pensei em desistir. O apóstolo Paulo falou do evangelho a milhares de pessoas. O apóstolo Paulo tinha cooperadores ao lado dele. Mas no momento da defesa dele, ninguém estava lá para falar a favor dele. E naquele momento, Timóteo, eu pensei em desistir. Ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Como que ele perseverou? Vamos lá. Que isto não lhe seja posto em conta de todos aqueles que abandonaram o velho apóstolo Paulo. Que isso não seja posto na conta dessas pessoas. O Senhor sabe da vida de cada um. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O que é assistir? Assistir, no original aqui, é quando um pai pega uma criança e não dá as mãos para a criança para ela andar. É quando um pai pega uma criança no colo para carregá-la. O Senhor me carregou por toda a minha existência.
O Senhor me assistiu, esteve comigo, o Senhor não me abandonou. O Senhor esteve comigo, o Senhor foi as minhas pernas e os meus pés. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, louvado seja Deus. Por que você consegue muitas vezes refutar argumentações de pessoas que estão atacando a sua fé? Porque o Espírito Santo te enche de força, foi o que o apóstolo Paulo fez, ele foi destemido. Foi um homem destemido, que ninguém poderia falar do Evangelho nem do seu Cristo. Ninguém, podia falar dele. Mas quem falasse do Evangelho de Cristo, ele ia para cima, com força. Mas não é com a força dele. O Senhor me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Se você voltar um pouquinho, abre aí. Não sei se você abriu, mas abre aí. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4. Olha o versículo 8. Quanto a mim, naquele momento, ele estava escrevendo para Timóteo, ele estava falando para Timóteo assim: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, ou seja, eu estou para ser morto, mas eu não estou sendo morto, eu não vou me entregar para Roma, não. Eu não vou me entregar para o imperador, não. Eu vou me entregar para Deus. Versículo 6, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Estou sendo entregue para o Senhor. Estou no final da minha vida, vou ser morto, mas é para o Senhor. E o tempo da minha partida chegou. E qual foi a conclusão que o apóstolo Paulo chegou no fim da vida com relação à perseverança? Versículo 7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. E qual que era a esperança dele? O que fez com que ele perseverasse até esse ponto da vida dele, não abandonasse a fé? Versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Versículo 18 agora. Vamos ler todos juntos? Para que aumente nos nossos corações a convicção de que o Senhor é que persevera em nós. E que sim, nós vamos nos esforçar para a santificação. E que sim, nós vamos nos esforçar para lutar contra o pecado. E que sim, nós vamos rebater e refutar aqueles que vão contra o nosso Senhor e o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, nós vamos com coragem. Mas é pelo Senhor. É pelo poder do Espírito Santo. E versículo 18, todos juntos, vamos lá. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, pois, glória pelos séculos dos séculos. Amém. A glória, no final das contas, para quem chegou como chegou o apóstolo Paulo, completando a carreira, guardando a fé, combatendo o bom combate, a glória é do Senhor. Perseveramos, mas a glória é do Senhor. Sem Ele, você e eu, jamais conseguiremos chegar lá. Amém. 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 Que o Senhor nos conduza até o fim. Esteja conosco, nos guardando, nos guiando, nos dando direção, nos dando intrepidez, coragem, força, poder para nós continuarmos a caminhada.
nele, por ele, para ele, com todas as coisas. Amém.